Oi! Começando o primeiro episódio dessa série de vídeos que vão rolar por aqui, onde a gente vai discutir e analisar os episódios novos da série Euphoria. Se você não sabe do que eu tô falando, a série Euphoria acabou de estrear sua segunda temporada e todo domingo sai um episódio novo lá na HBO e na HBO Max, que é o streaming da HBO. E toda segunda-feira eu vou estar aqui junto com vocês pra gente comentar o episódio de domingo e assim a gente vai debater mais sobre a história, o que tá acontecendo naquele episódio, mas também vamos falar sobre os detalhes técnicos que, são sensacionais nessa série. Existe um vídeo que eu gravei antes desse aqui para falar sobre Euphoria e para colocar vocês um pouquinho a par de coisas e detalhes que são muito legais de prestarem atenção, não só na série Euphoria, mas também em qualquer produto audiovisual que vocês forem assistir por aí. Então, assistam esse vídeo primeiro, inclusive é um vídeo em que tem alguns avisos, em toda uma preparação antes de vocês assistirem e acompanharem a segunda temporada ou começarem a assistir a série. Eu vou deixar linkado aqui em cima para quem estiver no YouTube e quem estiver no Instagram é só ir lá no meu canal do YouTube e procurar pelo primeiro vídeo de Euphoria que tem por lá. É bom lembrar vocês que esse vídeo contém spoilers, obviamente a gente está falando do primeiro episódio da segunda temporada, então se você ainda não chegou até aqui, assiste tudo e depois vem aqui com a gente e se você já assistiu, bora lá comentar sobre esse episódio. Pra gente começar a falar sobre essa temporada nova, eu queria ressaltar aqui alguns dos elementos que foram abordados na primeira temporada e que, pelo visto, a gente também vai revisitar aqui na segunda temporada. E apesar de Euphoria ser uma série muito pesada, é uma série muito densa, principalmente pensando filosoficamente sobre tudo que é colocado ali. Uma das coisas que me chama a atenção nessa série é o quanto ela aborda o psicológico das personagens. Então, na primeira temporada, a gente viu muito sobre cada personagem, porque cada episódio falava um pouquinho sobre cada um, e a gente voltava lá na infância deles, para entender um pouquinho do que eles são no ano em que a série se passa. Só a partir desse aspecto já é muito interessante, porque a gente entende o quanto o que a gente carrega da infância, o quanto os nossos traumas, o quanto as nossas vivências afetam o que a gente é hoje em dia, certo? Então todo personagem, a partir disso, já são personagens muito bem construídos, porque tem toda uma história por trás, e aí, a partir disso, a gente consegue entender um pouco mais das escolhas que eles fazem ao longo da série. Não fica nada muito raso, tudo é muito aprofundado, e acredito que é por isso que a série é tão forte, tão densa, tão profunda. Outro aspecto legal é sobre luz e sombra, Ela mostra o tempo todo que não tem 8 ou 80, não é porque é o cara que vende drogas que ele não tem sentimentos, ou que ele é um babaca, não é porque a pessoa é uma viciada que ela, é a par do mundo, é louca, enfim. Ninguém é 8 ou 80, Todo mundo tem milhões de camadas e a série traz isso sobre diversos tipos de pessoa. Nada é um estereótipo, nada é retratado como um estereótipo. E a terceira coisa que eu acho que vale ressaltar é sobre o amor. Sim, Euphoria, meu Deus, aquela série pesada. Sim, no final das contas a gente tá falando sobre amor também. Eu vi algumas entrevistas sobre o diretor, ele fala sobre o quanto é legal também a gente não sempre ter um porquê. Às vezes a gente só quer retratar as coisas como elas realmente são, no caso da série, o porquê dela ser pesada e tudo mais. Ele quis retratar aquilo e nem sempre a gente tem que colocar as coisas como uma história e um final feliz. Ele quer retratar a realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala muito sobre amor. Se você reparar em Euphoria, a Rue, que é a nossa personagem principal, e a Jules estão em busca desse amor. A gente tem a relação do Nate com o pai, o quanto aquele trauma e quanto a falta de amor pode machucar. E, enfim, todo um relacionamento humano, Bom, esses são alguns dos pontos relevantes para mim que eu quis levantar aqui junto com vocês. Coloquem aqui nos comentários também o que é que fica em vocês, qual a sensação, Quais são os pontos legais e interessantes que vocês veem sobre a série Euphoria. E eu falei tudo isso porque a gente vai ver muito desses aspectos também já de cara neste primeiro episódio da segunda temporada. Eu posso começar falando já sobre as grandes diferenças que esse primeiro episódio apresentou pra gente, e a primeira coisa é a iluminação. A gente não tem mais aquela série super colorida que era na primeira temporada. Se
vocês assistiram o vídeo que eu comentei aqui no início com vocês, eu falo sobre essa questão da iluminação e o quanto fez sucesso, né, as cores de Euphoria. Pois é, essas cores não estão presentes no primeiro episódio da segunda temporada e pelo que eu ouvi de entrevistas e tudo mais, elas não vão estar mais tão presentes. Isso porque a série tá muito mais densa e pesada agora na segunda temporada, e o diretor mesmo fez uma analogia muito legal. Ele disse que a primeira temporada é como se fosse uma festa a mais ou menos 1h, 2h da manhã, em que o pessoal tá animado, pode acontecer uma coisa ou outra, mas ainda é uma festa legal. E a segunda temporada é como se fosse uma festa às 5, 6 horas da manhã, em que todo mundo já deveria estar em casa, ou seja, todo mundo passou do ponto, tudo que vai acontecer a partir dali vai dar merda. Se o diretor diz, tá falado. Então a segunda temporada vem com um toque muito mais realista da vida, né? Vai ser tudo muito cru, tudo escancarado na nossa cara mesmo. Mas ainda assim, prestem atenção na fotografia, porque a gente tem, inclusive, lá no final desse primeiro episódio, uma das coisas mais bonitas que eu já vi com iluminação em um set, a gente comenta isso mais pra frente. Enfim, apesar de não ter as cores, eles ainda sabem utilizar muito bem essa iluminação, esse jogo de luzes. Bom, a série inicia, né, com a história do Fez, que é o traficante da Rue, e a gente não teve um episódio sobre ele na primeira temporada, foi um personagem que fez muito sucesso e eles trouxeram agora o primeiro episódio da segunda temporada. A gente começou acompanhando um pouco mais da história dele, então a gente viu o Fez lá desde a infância, o porquê ele faz o que ele faz hoje, qual é a bagagem, né, que ele traz, e isso é muito interessante pra gente entender mais sobre esse personagem. Eu não vou pontuar aqui exatamente cena por cena, eu quero conversar com vocês mais sobre detalhes ou o que chamou atenção, né, highlights sobre Euphoria. Então, se eu esquecer de alguma coisa, que com certeza eu vou esquecer, tem muita coisa legal, coloquem aqui nos comentários também, tá? Eu vou amar saber, relembrar e conversar com vocês sobre isso. Bom, e fora essa bagagem do Fez que a gente vê neste primeiro episódio, a gente também entende como finalizou a situação em que o último episódio da primeira temporada terminou. Não, o Fez não morreu. Ufa, tá tudo bem. E a gente acompanha, né, por que isso deu certo. O irmão do Fez foi lá, fez todo o trabalho pesado e as coisas acabaram dando certo, né? E a partir desse acontecimento, a gente vai junto com o Fez também, né, numa nova negociação que tá vindo, e a Rue, que é a personagem principal, também vai junto. E a partir daí, a gente já começa com uma construção crescente de tensão nesse episódio. Os roteiristas, na verdade, o roteirista, que também é o diretor, Sam Levinson, é sensacional. E acho que uma das coisas legais que toda a qualidade técnica dessa série faz é ajudar a gente a sentir as coisas que estão acontecendo nessa série. Por isso que eu falo pra vocês que é tão perigoso assistir essa série quando a gente não tá tão bem. É bom a gente prestar atenção nisso. Então a gente já tem toda uma construção dessa tensão aí logo no início, e a gente vai ver o Fez conversando, né, e combinando alguns detalhes com essa nova fornecedora dele. E acho que uma coisa muito legal da gente reparar no diálogo aqui, no roteiro em si dessa cena, é que o Fez leva, né, a Rue e o irmão mais novo dele para essa negociação. Uma coisa estranha, né, porque são pessoas muito queridas por eles, as coisas poderiam não sair como desejado. E na hora que essa fornecedora pergunta pro Fez por que ele levou essas pessoas até lá, ele fala do irmão dele e ele fala da Rue. Ela pergunta se ele confia nela e ele responde com a minha vida. Eu acho que isso aí a gente tem que ficar ligado, porque nada nesse roteiro é por acaso. Pode ser aí, eu acho que foram palavras muito fortes para ele dizer, então pode ser que venha algo muito pesado no sentido do Fez proteger a Rue, porque eles sempre protegeu muito ela, né, como família. É muito forte isso que ele fala, eu confio nela com a minha vida, com a minha própria vida. Então vamos ficar ligado aí, tomara que não aconteça nada com o Fez, mas foi algo muito, muito importante que ele falou por ali, pra gente entender o quanto ele realmente ama a Rue, é a família dele mesmo. Bom, as coisas acabam dando certo nessa negociação e a gente acompanha o Fez, a Rue, o irmão mais novo do Fez, indo pra festa de Ano Novo. Uma coisa muito legal da gente ressaltar aqui é sobre a Zendaya. Primeiramente, é muito legal ver o trabalho dela como a Rue.
Ela já teve um trabalho fenomenal na primeira temporada, inclusive ganhou o Emmy de melhor atriz. E aqui na segunda, a gente tem o sentimento de que ela tá mais solta ainda com o personagem, mais à vontade ainda com a personagem. É muito legal ver o quanto ela tá disponível e brincando com essa personagem, então trazendo mais as outras camadas da Rue. Inclusive, eu dei muita risada nesse primeiro episódio com ela. Eu não sei se eu tô louca, mas eu dei muita risada. Ela conseguiu trazer várias vezes, em momentos de muita tensão, um pouquinho da comicidade, e isso é muito legal de um ator, de ver um ator fazendo, né? É uma coisa muito inteligente de se fazer, porque como a gente fala, a gente tem várias nuances, né, sendo pessoas. Então, quando os personagens mostram isso também é sensacional. Então, ver ela nessa temporada, nesse primeiro episódio, já foi muito divertido. Acredito que vai ser uma delícia pro resto até o final da temporada. É muito legal da gente ressaltar um outro ponto da personagem. Ela passa por uma situação muito tensa, né, que poderia ter culminado em algo muito ruim, que é a cena do chuveiro, e foi uma situação super constrangedora, super difícil, dolorida de ser assistida, e assim, o cara poderia atirar nela a qualquer hora. E dentro desse carro, ela deu risada da situação. A gente consegue ver, a partir desse descaso com essa situação, a forma com que ela encara, muito dos traços da personalidade dela, do vício dela e de como ela encara a vida, né? A gente tem muito sobre a personagem naquele especial que saiu entre uma temporada e outra, porque ia ficar muito longo o período de pausa, né? E a gente consegue visualizar ali o quanto a vida não é algo extremamente importante para ela, certo? Isso é um assunto super delicado, mas a personagem leva a vida meio... tá acontecendo, ela não acredita em Deus, ela não acredita, tá ali, é super válido para ela, coisas incríveis vão acontecer. Então, essa risada resume muita coisa, né? O que tá se passando dentro da mente dessa personagem, como ela encara a vida. Ela dá risada na cara do perigo, resumidamente. Tem que rir para não chorar junto, porque é pesado. E uma curiosidade aqui pros fãs de Zendaya, não sei se vocês lembram, na primeira temporada ela usou um tênis All-Star durante muitos episódios na temporada, e mesmo esse tênis estando assim estraçalhado nas últimas, é tipo o tênis da sorte dela, então ela fez questão de gravar a segunda temporada com este mesmo tênis, caindo aos pedaços, todo sujo e tudo mais, mas ela disse que é o objeto de sorte dela para a Rue, e se ela ganhou o Emmy, né, na primeira temporada, por que não continuar com esse amuleto da sorte dela? Então sim, é o mesmo tênis, ela ama aquele tênis e não larga, aquilo lá é a figura da Rue, é o objeto da Rue. Pois é, Zendaya acredita em superstições, gente como a gente. Bom, finalmente a gente chega à festa de Ano Novo e a gente começa a acompanhar um pouquinho mais sobre a história da Cassie, que deu uma sumida, tava pirando, parou num posto de gasolina e ali meio fora de si, meio alta já, ela acaba encontrando o Nate. E aí a gente tem uma outra cena em que, de novo, o roteiro e a qualidade técnica dessa série faz a gente sentir de novo uma pressão, uma ansiedade, uma crescente ao longo do episódio. É a cena em que a Cassie entra no carro junto com o Nate. Ela tá visivelmente desconfortável naquela situação. A gente vê, né, na carinha dela ali o quanto é incômodo tá ali. E o Nate, né, subindo a velocidade do carro o tempo todo. Então a gente tem uma crescente, esse carro ele vai aumentando a velocidade aos poucos, a música vai aumentando aos poucos também, e o tempo todo de novo a gente tá pensando, meu Deus, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E acaba que a Cassie vai deixando aquilo ali acontecer, vai ficando mais relax com a situação, e a gente acaba vendo de novo mais um traço, né, mais uma camada da personagem ali. Eles mostram isso de uma forma muito legal, a gente sempre tem algumas situações tensas em que a gente consegue ver características da personagem a partir do que elas escolhem. A gente sabe que a Cassie sempre optou por ouvir o coração dela, ela sempre foi meio impulsiva, mas muito porque ela sempre está em busca do amor, né? A gente vê isso lá na primeira temporada, no episódio que fala um pouquinho mais sobre ela. E por ela estar sempre nessa busca de aceitação, amor, alguém que realmente goste dela como ela acaba fazendo muita besteira. Então, a gente tem essa cena do carro, prestando atenção na atriz, é sensacional, porque ela tá com uma expressão completamente perdida e de medo daquela situação, e aí parece que depois cai a ficha de, calma aí, esse cara pode gostar de mim, ou pode ser legal fazer isso aqui, é isso. Então a gente vê uma viradinha de chave na mente dela, e aí é um momento, inclusive, que ela tira a calcinha, joga pra trás e curte o passeio ali.
E você fica, meu Deus, vai dar ruim, esse carro nessa velocidade, essa menina louca, enfim. Uma informação legal de trazer pra vocês aqui é que eu vi uma entrevista com a intérprete da Cassie, inclusive é uma atriz sensacional, quem sabe aí um Emmy ano que vem, e ela fala sobre essas decisões da Cassie. Aparentemente vem muitas tomadas de decisão nessa segunda temporada pra essa personagem e que ela não faz escolhas muito legais. É exatamente o que a gente estava comentando aqui, o quanto a personagem não faz escolhas com o cérebro. Ela deixa o coração falar muito antes, muito à frente, então ela acaba, né, indo para esse lado momentâneo das coisas. Então vamos ver quais são as escolhas que ela fará nessa segunda temporada. Bom, a Cassie acaba indo parar no banheiro junto com o Nate, eles estão quase ali ficando juntos e a Maddie começa a bater na porta. Maddie era a ex-namorada do Nate, mas que, né, termina, volta, um relacionamento super conturbado, super estranho, tóxico, mas esses dois têm uma ligação muito forte e, obviamente, Maddie e Cassie são muito amigas, então seria o ápice da coisa ruim ela ser encontrada ali com o Nate. E toda essa cena, de novo, constrói mais ainda a ansiedade em cima desse episódio de vai dar merda, vai dar merda. Acontece que a Maddie consegue entrar no banheiro, a Cassie fica escondida lá e a gente fica naquela adrenalina. Mas tem uma coisa muito legal aqui pra gente reparar também, de simbologia dessa cena. A Maddie não acha papel higiênico, né? Ela acabou de ir no banheiro ali e ela pega uma toalha para se limpar. Quando ela termina de se limpar, ela joga essa toalha na banheira, que acaba caindo na Cassie. E para mim isso é um super símbolo, né, do quanto ela não tá nem aí, do quanto ela, se a Cassie fizer alguma coisa, ela vai passar por cima. Para mim, soou muito um simbolismo. Eu acredito muito no simbolismo dessa cena, sabe? A Maddie é uma pessoa que, ela em primeiro lugar, ela vai passar por todo mundo se ela precisar fazer o que ela quer. A gente já tem muitas cenas em que mostram a personalidade forte dessa personagem, né? Então acho que essa cena e esse símbolo em si significa muito e talvez muito do que a gente vai ver por aí, né? Se a Maddie souber do que a Cassie tá fazendo. Bom, voltando pra festa, a gente tem uma das cenas mais legais, pelo menos na minha opinião, que é a da Lexi junto com o Fez. Lexi é uma personagem super legal que apareceu pouco na primeira temporada, mas que fez muito sucesso, então a galera pediu muito pra entender um pouco mais sobre essa personagem, e aí no primeiro episódio ela já tem, né, uma super relevância ali. E ela tá conversando com o Fez sobre, né, questões um pouco mais filosóficas e tal, e aí mostra muito do que eu falei pra vocês lá no início, da questão de nem todo mundo é 8 ou 80, ou, né, não existem estereótipos, as pessoas têm muito mais camada do que o que a gente acha, o que a gente imagina. Então eles estão conversando sobre Deus, por exemplo, e aí a Lexi, que é uma menina que lê muito e tudo mais, fala que não acredita em Deus. E já o Fez, que é o cara, o traficante, que a gente, né, tem como a pessoa, né, mais fria, mais calculista, ele é a pessoa que acredita e se mostra muito bom moço, assim, principalmente nessa cena, uma pessoa que ama, uma pessoa que tem crenças, uma pessoa que tem fé, né, uma pessoa que talvez por estereótipo a gente não acredite nisso, mas é uma pessoa que carrega muita coisa dentro dela também. Inclusive, esse assunto, né, falar sobre a crença, sobre Deus, tá muito presente nos trabalhos do Sam, que é o diretor da série. Já vi alguns outros trabalhos dele e ele sempre aborda um pouquinho sobre esse assunto, né, sobre acreditar ou não acreditar. Tudo tá muito interligado com aquilo que a gente falou sobre o psicológico, sobre traumas, sobre o que a gente acredita e o que não acredita, e é muito legal ver esses traços nas obras do Sam. Bom, foi um diálogo super legal, o Fez inclusive fala o quanto a Lexi é destemida, né, porque como assim, você não acredita em Deus, você lê livros, como você não tem medo de nada, né? Então ficou um contraponto, né, a mocinha bonitinha que a gente tem como estereótipo é a pessoa forte, destemida, e o cara que tem que ser o bonzão, o que não tem medo de nada, é um cara cheio de crenças e que tem medo e que tem amores, enfim. Não é só sobre isso, mas, né, desenhando um pouquinho a situação, resumindo um pouquinho a situação, faz um contraponto um do outro do que a gente espera, né? E talvez, né, quem sabe, surja um romance daí, não sei, foi super legal ver eles conversando, uma conversa mais íntima, assim. Pra gente continuar, eu vou voltar um pouquinho na Rue, porque quando eles chegaram, né, lá no início do episódio, na festa, ela viu que a Jules estava lá e quis se esconder, e ela acabou voltando pro carro. No carro, ela viu
heroína, que é uma droga pesadíssima e que, inclusive, no início do episódio, ela viu uma das meninas e falou: meu Deus, o que você tá fazendo? Isso aí é muito pesado. Mas, enfim, algumas coisas mudaram ali, ela estava em uma situação intensa para ela e ela resolveu experimentar aquilo, e ela foi parar numa sala de máquinas depois disso, acabou voltando pra festa, né, uma sala onde tem máquinas de lavar, certo? E ela acaba encontrando o Elliot lá, que é um novo personagem da série que chegou agora na segunda temporada. Inclusive, quem interpreta o Elliot é o Dominic Fike. E esse cara é um cantor, compositor e multi-instrumentista, ele já tem vários álbuns lançados, então ele já vem de uma carreira artística e aí tá aqui na segunda temporada de Euphoria estreando na atuação. Achei super legal saber dessa bagagem dele, inclusive já parei para ouvir as músicas, é um trabalho muito legal. E aí esse cara, pelo visto, vai ser um companheiro aí da Rue nessa caminhada junto com as drogas, o que não é, né, uma boa coisa para personagem, obviamente. Acaba que ele tá experimentando uma droga ali naquela sala, a Rue acaba experimentando com ele e ele não sabia que ele já tinha usado heroína, né, quando ela tava lá escondida no carro. Ela acaba tendo um ataque cardíaco e isso, de novo, mais uma vez, vai colocar a gente nessa situação de crescente junto com o episódio. Então a gente começa lá naquele caos que era aquela negociação no início do episódio, a gente vai para uma cena de um carro que tá acelerando, que pode dar merda a qualquer momento, a gente vem para uma situação de desespero em que uma pessoa tá tendo um ataque cardíaco e ela tá tranquilona, obviamente não dessa maneira, mas ela encara com muita frieza. Então a gente já tá numa ansiedade muito grande quando o episódio tá indo pro fim, né? A gente tá junto com ele ali, sentindo tudo aquilo que pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer. A Rue é tão ligada às drogas que ela tem também uma droga para quando ela tá tendo uma parada cardíaca, então ela toma essa droga e aí as coisas começam a voltar um pouquinho ao normal. A gente tem também um pouquinho mais da Cassie e do McKay, que era o ex-namorado dela, eles conversam um pouquinho. O McKay depois fala com o Nate, e o Nate tem uns comportamentos super estranhos. Quem assistiu, acho que vocês repararam nisso, certo? Super escroto a reação dele, mas muito ligado, né, a esse psicológico que a gente já conhece dele, com relações super estranhas. E a gente vai caminhando para a virada do ano. Bom, eu acho que a gente chega quase ao final do episódio com uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Eles fazem um trabalho com a iluminação, com o frame da cena que é sensacional, dessa cena em si. É uma cena em que a gente vai caminhando junto com a câmera, existe um flash que tá em cima de cada personagem principal daquela história. E a câmera, ela passa por cada personagem, ela tá um pouquinho lenta também, então a gente consegue prestar atenção em cada expressão de cada personagem. É uma cena muito bonita e a música de novo vem aumentando. A gente tem as reações de cada personagem. A Rue tá voltando pra festa, né, depois de quase ter uma parada cardíaca, encontra a Jules. A Jules vê a Rue. A gente tem a Cassie e a Maddie. A gente vê claramente a expressão da Cassie do quanto ela tá desconfortável com aquela situação. O Nate tá ali olhando pras duas. E tem uma coisa muito interessante pra gente reparar, que eu não vi muita gente falando sobre isso. Quando mostra a Kate, ela tá com uma expressão completamente nula, assim. Ela tá em um outro universo, mesmo estando naquela festa com o novo namorado dela, né? A pessoa que a gente acha que ela gostaria de estar. Você vê que ela não tá legal ali, alguma coisa tá passando pela mente dela. Apesar da gente não ver muita coisa nesse episódio sobre ela, acredito que tenha muita coisa aí pra gente ver nessa segunda temporada. Esse olhar, essa expressão dela diz muito, muito, muito. Então acredito que a gente vai ver bastante sobre algumas coisas internas que ela tá passando. Bom, essa cena vai crescendo, crescendo. A Rue finalmente conversa com a Jules e a gente tem uma crescente também junto com esses flashes. Parecem fotos em movimento com esses flashes, é muito legal. E essa cena combina no beijo delas, que é lindo também, porque a música aumenta, tem uma luz linda vindo de trás delas duas, então a gente fala muito que essas cenas de beijo não seriam tão mágicas se não tivessem a trilha sonora, porém essa cena aqui, nessa temporada, poderia facilmente não ter a trilha também, porque a iluminação é sensacional, e se a gente não tivesse vendo nada, podia só tocar a trilha que a gente também entender e sentir, porque a trilha é sensacional. Então a hora que junta essas duas coisas, junto com a crescente dessa
cena é a coisa mais linda do mundo. Tenta prestar atenção nesses elementos todos que estão nessa cena, é muito legal. E aí, finalmente, o ano novo chega. A gente tem uma conversa do Fez com o Nate, certo? A gente vê finalmente que o Fez dá o troco pelo que o Nate fez na primeira temporada. O Fez, né, perde a linha total e é muito legal, olha só, é interessante como espectador ver a expressão da Lexi, por exemplo, porque ela acabou de ter uma conversa super legal com o Fez e acabou de ver que ele era um menino interessante também. E do nada, esse cara que se mostra, né, essa pessoa, acaba, né, dando porrada em outro cara até o cara quase morrer. Inclusive, eu achei que ele levou tanta porrada que eu achei que ele ia morrer, mas eu vi o trailer da temporada e ele tá vivo, então ele vai sobreviver. Esse final acaba finalmente fazendo aquilo que a gente já estava esperando, né? Acaba fazendo algo acontecer. Então, a gente vem numa ansiedade crescente o episódio inteiro, achando que algo vai dar ruim, e finalmente, no final, algo realmente acontece. O episódio acaba com uma pequena fala da Rue, e aí, de novo, eu consegui dar risada mesmo com o episódio tão pesado. Eu não sei vocês, comentem aqui, vocês sentiram isso? Ela solta uma palavrinha ali e a maneira com que ela fala traz uma comicidade daquela situação inteira, né? É muito tragicômico, né? Ela consegue trazer isso. E é isso. O episódio acaba aí. Eu tô louca pra saber o que vai acontecer, como é que o Nate vai se recuperar. Muita coisa pra acontecer, muita coisa foi mostrada nesse primeiro episódio já. Já dá pra ver que a série tá mais intensa sim. O início desse episódio é completamente pesado. Acredito que vocês concordam comigo. É um episódio que começa na pancadaria já, violência e tudo mais. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentei um pouquinho aqui os pontos principais pra mim, algumas coisas técnicas que fizeram a diferença, um pouquinho dos personagens. Acredito que a gente vai ver mais coisas interessantes nos próximos episódios em relação à técnica também, já que esse episódio foi muito dentro daquela festa, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, vamos conversar. Eu tô muito animada pra gente debater mais e pra estar aqui toda semana com vocês. Bom episódio novo este domingo agora e segunda-feira a gente se vê de novo por aqui.